Vamos diferenciar parágrafo de lista de tópicos. De acordo com a NBR 6028, o resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de enumeração de tópicos. Ora, se você vai empregar frases, então você deve utilizar a estrutura de um parágrafo, conforme está ali no final do texto da norma. Recomenda-se o uso de parágrafo único. Para analisar essa diferença entre lista de tópico e parágrafo, vamos trabalhar com um trecho de um texto de Oliveira e Valcárcel. Veja, aqui eu tenho uma lista de tópicos. Conforme analisa Callister, as cerâmicas apresentam-se como compostos. Suas fases são formadas essencialmente por elementos metálicos e não metálicos que são caracteristicamente duras. Possuem ausência de ductibilidade, ou seja, são frágeis e altamente predispostas à fratura quando comparadas aos demais materiais. Notem que foi colocada uma lista com 3 tópicos. As informações foram quebradas em 3 itens e colocados nessa sequência. É o tipo de estrutura que se usa geralmente quando se faz apresentações de slides. Vamos ver como fica isso na forma de parágrafo. O parágrafo ele é construído com frases que vão sucedendo-se umas às outras. Então temos aqui essas mesmas informações na forma de um parágrafo. Conforme Callister, as cerâmicas apresentam-se como compostos de fases formadas essencialmente por elementos metálicos e não metálicos, que são caracteristicamente duras. Em virtude disso, possuem ausência de ductibilidade, ou seja, são frágeis e altamente predispostas a fraturas quando comparadas aos demais materiais. Então veja que aqui essas 3 informações foram compiladas na forma de frases e estruturadas em um parágrafo. Essa é a diferença entre tópicos, quando você tem uma sequência de itens colocados uns abaixo dos outros, certo? Numa lista vertical. Isso é uma lista de tópicos. Não no caso de um parágrafo, você tem aqui uma sequência de frases. Você organiza as informações em frases com sentido completo e as estrutura na forma de um parágrafo. Ok? Então, quando a norma fala que você deve redigir o resumo na forma de um parágrafo, é dessa forma aqui que você vai fazer, ok? Na forma usando frases umas depois das outras, né? Termina uma frase, continua a outra na mesma linha, inicia-se outra frase na mesma linha, vai assim até o final do parágrafo, ok? Se você fizer isto aqui, estará incorreto.